Amigo internauta, aquele abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, em qualquer horário que você nos assiste. É um prazer tê-lo como a nossa audiência qualificada em mais uma edição do Canedo Urgente, que está no ar nesta edição inédita, nesta terça-feira. Hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez pode gerar uma certa polêmica. Você sabia que o número de vereadores em Senador Canedo está desproporcional ao número de habitantes do município? Pois é, dos atuais 15 vereadores, Senador Canedo poderia ter 17 vereadores atuando na Câmara Municipal. Este é o tema principal do nosso programa de hoje. Nós vamos tratar deste assunto com o advogado constitucionalista e eleitoralista, doutor Amarildo Cardoso, que é presidente do IJCV, o Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, ele que já está conosco. Olá, doutor Amarildo Cardoso, é um prazer tê-lo aqui nesta bancada do Canedo Urgente. O prazer é todo meu, feliz por essa oportunidade, por tratar deste assunto relevante para senador Canedo e relevante para 930 cidades do Brasil. Doutor Amarildo Cardoso, é verdade que o número de vereadores em Senador Canedo está desproporcional ao número de habitantes? Isto é, Senador Canedo poderia estar contando como vereadores atuantes na Câmara, não os atuais 15, mas 17 vereadores? Como é que é isso? Sim, Valteir. Cabe aqui uma explicação para o nosso ouvinte, para que ele possa, ao final do nosso diálogo, estar de acordo conosco, porque, a priori, é um assunto que goza de muita antipatia popular. É verdade. Isso acontece. E às vezes o internauta vai se manifestar aí, hoje. É bom que se manifeste, porque quanto mais houver manifestantes, mais pessoas esclarecidas sobre esse tema ficarão. Então veja bem o seguinte, Valteir e caros internautas. A Constituição Federal, veja que, aliás, hoje é 5 de outubro, é bom lembrar, você deve saber disso, e muito internauta também, que hoje a nossa atual Constituição Federal completa 33 anos. 33 anos, né? É o aniversário da nossa Constituição Federal. 5 de outubro, que foi o dia que promulgou a nossa atual Constituição Federal. No ano de 88. Em 88. A eleição 33 anos, né, doutor? 33 anos. A eleição foi em 86 constituinte, né? Tomaram posse em janeiro de 87. E em 5 de outubro de 88, o saudoso Ulisses Guimarães promulgou a nossa atual Constituição Federal. É bom dizer isso, caros internautas, porque desde 1988, o número de vereadores nos municípios brasileiros, existe no Brasil 5.569 cidades que têm vereadores. São 5.570, porque Brasília é uma cidade, mas não tem vereador. Brasília é Câmara Legislativa, né? Câmara Legislativa, tem os deputados distritais, né? Então, desde 1988, caro internauta, o número de vereadores, ele está prefixado na nossa Constituição Federal. O que é no artigo 29, no inciso 4º. O que aconteceu foi que sempre houve muita polêmica sobre quantos vereadores tinha que ter em cada cidade. Quando promulgou a Constituição, no dia de hoje, em 1988, dizia a Constituição. Dizia porque mudou, e eu vou dizer o que foi que mudou. Em 88, dizia a Constituição: o número de vereadores em qualquer cidade no Brasil é 9. Os mais antigos se lembram que em 88 era 7. 7 vereadores, eu me lembro perfeitamente. É da nossa geração. Da nossa geração. De 88 para cá, o mínimo é 9. E daí? Como é que começa a contagem daí para frente? Dizia a Constituição: cidades de até 1 milhão de habitantes é no máximo 21 vereadores.
o mínimo é 9 e o máximo 21. Era assim, mudou e eu vou explicar o que foi que mudou. Então, o que acontecia é o seguinte, Valteir. Em Goiás, éramos 100% das cidades no estado de Goiás, tinha menos de 1 milhão de habitantes na época. Hoje é aqui só Goiânia que tem 1.600.000 habitantes. Mas veja bem, dizia a Constituição, o mínimo 9 e o máximo 21. Entre 9 e 21, a Câmara de Vereadores, dentro da sua autonomia política, é que fixava o número de vereadores. Ela não podia pôr mais que 21, na cidade até 1 milhão de habitantes, e nem menos que 9. O que acontecia? Dentro dessa autonomia do município, as câmaras, no seu entendimento político, colocavam lá 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Ocorria que algumas cidades menores acabavam tendo vereadores mais do que cidades maiores. Porque a Câmara, na sua autonomia política, decidia que tinha que ter 15 vereadores e a cidade só tinha 10 mil habitantes. Tinha uma cidade vizinha que tinha 15 mil habitantes e só tinha 9. Diante dessa incongruência aí, de que cidades com a mesma população, número de vereadores diferente, ou cidades menores com mais vereadores do que cidades maiores, em 1998, portanto há 13 anos, veio a emenda número 58 à Constituição. E a emenda 58 que mudou essa redação. Então eu disse que a Constituição dizia até 1 milhão de habitantes, o mínimo 9 e o máximo 21. Como acontecia aquelas incongruências de cidades menores ter mais vereadores do que cidades maiores, em 1998, portanto há 13 anos, veio a emenda à Constituição número 58 e tratou de colocar todas as câmaras de vereadores numa situação de melhor proporcionalidade com a população. Por isso, Valteir e internautas, a Câmara de Vereadores tem que ter sua composição proporcional à população. E aí vem a pergunta, qual é a proporcionalidade? A Constituição Federal responde. Diz a Constituição Federal, depois da emenda 58. Essa emenda 58 foi... Ela 2009. Foi em 2009, no ano 2009. Porque ela tem 13 anos. Então a nossa atual Constituição é de 88, até 1980 até 2009. Até 2009, a redação foi aquela que eu falei. Até 1 milhão de habitantes, o mínimo 9 e o máximo 21. Aí acontecia aquelas incongruências. Aí em 2009, veio a emenda 58 e tratou de criar uma proporcionalidade. Até porque o Supremo Tribunal Federal havia decidido, num caso concreto, de que a composição das câmaras tem que ser proporcional à população. E é isso que eu quero que os internautas entendam, que eu vou responder a seguinte pergunta. Qual é a proporcionalidade? É isso que nós temos que entender. E essa proporcionalidade, a emenda 58, ela surgiu no mundo jurídico constitucional exatamente para conceituar a proporcionalidade. Então veja bem, agora está na Constituição Federal a seguinte proporcionalidade. Toda cidade brasileira de até 15 mil habitantes é 9 vereadores. Então, cidade até 15 mil, 9 vereadores. 9 vereadores. Dá um exemplo de Goiás. O estado de Goiás, ele tem 246 cidades. Das 246 cidades de Goiás, 180 tem de 15 mil habitantes para trás. O que significa que 180 cidades goianas têm um número mínimo, que é 9. Quando essas cidades
chegar a 15 mil habitantes, de 15 mil a 30 mil, aí será 11 vereadores. Quando chegar a 30 mil habitantes, de 30 mil a 50 mil habitantes, é 13 vereadores. De 50 mil habitantes a 80 mil habitantes, é 15 vereadores. Que é o número hoje de vereadores de Senador Canedo. Mas Senador Canedo tem 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. Aí diz a Constituição no item seguinte: cidades de 80 mil habitantes a 120 mil habitantes, o número de vereadores proporcional à população é 17. 17. Não é 16, não é 15, não é 13, nem é 18. É 17. Toda cidade no Brasil, que tenha população entre 80 mil habitantes e 120 mil habitantes, tem que ter, de forma rígida e aritmetizada, que é a expressão que o Supremo Tribunal Federal usa, tem que ter 17 vereadores. Então, se Senador Canedo, no ano da eleição, que foi o ano passado, tinha 118 mil habitantes, significa que deveria ter feito eleição para 17 vereadores e não para 15 vereadores, como foi feito. O que significa que há 2 suplentes aqui na cidade de Senador Canedo que está eleito, mas não está empossado como vereadores. Digo mais, na estimativa do IBGE desse ano, Senador Canedo passou de 120 mil habitantes. Diz a Constituição, cidade de 120 mil habitantes a 160 mil habitantes é 19. Mais 2. Significa que na próxima eleição teremos que fazer a eleição em Senador Canedo para 19 vereadores. Correto? Pois bem. Mas, doutor Amarildo Cardoso, antes do senhor concluir o raciocínio, mas quem determina essa proporcionalidade, o número de habitantes, não é o censo? E o censo não se realiza mais. Como é que isso ocorre, então, para determinar o número oficial de habitantes de Senador Canedo, que hoje é em torno de 120 mil habitantes, se não existe o censo há mais de 10 anos? Muito boa colocação, Walter, porque é uma coisa lamentável, né? Nenhum país, em qualquer lugar do mundo, pode se dar ao luxo de não realizar o censo. O censo demográfico de qualquer país do mundo é a base para o planejamento de qualquer país em todas as áreas. Infelizmente, o governo federal se nega a realizar o censo. Mas, mesmo que não faça o censo, Valteir e internautas, tem uma lei federal que determina, dentro de conceitos e técnicas científicas, que todo ano o IBGE ele publica estimativo populacional. Então, o censo tem que ser feito a cada 10 anos. Faz-se o censo geral. Conta um por um, domicílio por domicílio no Brasil. Nesse intervalo de 10 anos, todo ano é feita a estimativa. A estimativa populacional ela é feita dentro de critérios científicos. Técnicas usadas no mundo inteiro. Então, mesmo não tendo censo, toda cidade sabe qual é a sua população, com pequenas margens de erro para mais ou para menos. Mas as técnicas científicas consideram essas margens naquelas cidades que sofrem implosões demográficas, cidades que crescem acima da média, e Senador Canedo é uma delas, felizmente, né? Então, na eleição de 2020, a estimativa populacional de Senador Canedo era de 118 mil habitantes. Então tinha que fazer a eleição para 17 vereadores. A Justiça Eleitoral fez a eleição para 15 vereadores, porque assim diz a lei orgânica do município. Também a Justiça Eleitoral, ela também não agiu aleatoriamente
pela cabeça do juiz eleitoral, do promotor eleitoral. Não, a lei orgânica do município fala que é 15. Só que a Constituição Federal fala que é 17. Entre a lei orgânica e a Constituição Federal, cumpre-se a Constituição Federal. Então, este ano, concluindo aí a sua pergunta, a estimativa do IBGE diz que Senador Canedo passou de 120 mil habitantes. Então, até quando Senador Canedo não chegar a 160 mil habitantes, não demorará muitos anos também, terá que ter 19 vereadores. Mas o que eu ia dizer, uma explicação para tranquilizar o nosso internauta, porque quando a gente faz a defesa legal do número de vereadores nas câmaras, alguns critérios aqui e algumas ponderações têm que ser levadas. Primeiro, que nós estamos falando de participação popular. Nós, cidadãos comuns, eleitores, contribuintes de tributos, nós podemos renegar a tudo. Mas uma coisa não se renega: a democracia. Isso não se renega. E não se faz democracia sem participação popular. Então, quando nós defendemos a legalização das câmaras de vereadores por todo esse Brasil, e são 930 cidades, então não é só o Senador Canedo, são 18 cidades em Goiás e 930 no Brasil, que estão com essa situação de ilegalidade em suas câmaras de vereadores. Então veja bem, quando nós defendemos essa legalidade, primeiro estamos defendendo a participação popular, que é condição sine qua non para consolidar a democracia em qualquer lugar do mundo. Segundo, algo muito importante, Valteir, independente do número de vereadores que tem em cada Câmara, o duodécimo, o dinheiro que o Tesouro Municipal, todo dia 20, tem que repassar para os cofres do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, será sempre o mesmo. Então, se Senador Canedo tivesse só 9 vereadores, o número de dinheiro era o mesmo. Com 15, é o mesmo. Com 17, é o mesmo. Então, portanto, defender a participação popular, defender a regularização das câmaras de vereadores, não é aumentar o custo operacional do Poder Legislativo, que é algo que hoje em dia a sociedade brasileira trata com muita seriedade, que é a questão do custo da máquina pública, que é a questão do custo para se manter a democracia. Então eu quero tranquilizar os nossos internautas que, independente do número de vereadores, em qualquer Câmara de Vereadores do Brasil, o dinheiro, que tecnicamente é chamado de duodécimo, será sempre o mesmo, não vai alterar. Se o dinheiro for insuficiente, que o Poder Legislativo trate de planejar e trabalhar com o que tem. Não se aumenta o recurso porque regularizou o número de vereadores. Então, meu caro internauta, fique tranquila, porque assim como você, eu também sou contra aumentar o custo do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, porque assim como você, eu também entendo que o custo é muito alto. É muito alto. Doutor Amarildo Cardoso, advogado constitucionalista, eleitoralista, nós estamos conversando com ele, nós temos internautas aqui interagindo conosco, a Luciana Matheus Lara Tinoco, também aqui o Zé Bob Cabeleireiros, parabenizando o programa, também a Luciana Matheus Lara Tinoco, a Eva. Nós temos a nossa internauta Carmelita Gomes dizendo parabéns ao programa Canedo Urgente, na TV Canedo, parabéns ao apresentador Valteir Santos, ao produtor Milter Maia,
ao técnico Marlon Maia pelo programa, parabenizo o doutor Amarildo por nos esclarecer sobre este importante assunto. Devemos ter o número exato de vereadores e não menos na Câmara Municipal, diz a Carmelita Gomes. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, doutor, um brevíssimo intervalo, para que o nosso internauta até possa interagir mais e participar fazendo perguntas ao senhor, que é a oportunidade de esclarecer este ponto. E daqui a pouco nós vamos dizer quem são os vereadores que poderiam estar aí ativos na Câmara Municipal, empossados como vereador, e o senador Canedo não conta com a participação deles, porque ao invés de 15, senador Canedo deveria ter não 15, mas 17 vereadores empossados na Câmara Municipal. Enquanto isso, doutor, vamos aqui para uma outra matéria, porque nós estamos vivenciando hoje, ainda em comemoração ao Dia do Idoso, que foi comemorado no último dia 1º deste mês, né? O Dia do Idoso foi comemorado em 1º de outubro. E nesse sentido, uma matéria específica, curtinha, de um personal trainer que decidiu então auxiliar a sua avó, dar assistência à sua avó para que ela pratique exercício físico e prolongue a vida. Vamos ver essa importante matéria de um neto personal trainer que dá aulas para a avó para que ela, ao fazer exercícios físicos, prolongue a vida. Acompanhe aí. A matéria do nosso personal trainer com a vovozinha. Tá bom, Marlon? Dia 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Essa população que cresce e ocupa espaços onde eles eram menos vistos. Comemorar a vida daqueles que fazem parte dessa categoria é sinônimo de amor e carinho, já que nela estão nossos avós, parentes e pessoas queridas que nos rodeiam. Só no Brasil, são mais de 15 milhões de idosos e a tendência é aumentar. Isso porque eles estão se cuidando mais. Os idosos estão mais ativos e saudáveis nos dias de hoje. Eles estão presentes nas academias, nos parques e até em casa, praticam exercícios e cuidam da saúde. Um dos exemplos é a dona Leula. Ela não dispensa os cuidados com a saúde e conta o que motivou a malhar. E fala ainda sobre a sua rotina. Para não ficar muito parada, né? Porque a gente é acostumada a correr muito, porque trabalhava fora, tudo. De repente, aposenta, a tendência é ficar parada. Então, resolvi ir para academia. Depois veio a epidemia, né? Então, fizemos aqui em casa. E não é só Fecha a porta, fecha a porta. Tá ok, então. Houve um problema técnico aí com a matéria do nosso repórter, né? Do nosso personal trainer. Ele que ministrando aulas para a avó, né? Hoje, isso é digno de elogios, porque hoje nós já vivenciamos, né, doutor? Uma época em que as pessoas, grande parte delas, não dão tanta moral para as pessoas idosas, né? As pessoas idosas ficam aí relegadas a segundo plano, não é verdade? Exatamente. Então vamos lá. Então vamos fazer um breve intervalo agora, Marlon. Um breve intervalo, um cafezinho rápido, um café Canedo, café gostoso, que a gente toma o café Canedo. Enquanto isso, nós vamos perguntar daqui a pouco quem são os vereadores que o senador Canedo poderia ter e que não está contando com o trabalho deles na Câmara, porque justamente está aí com o seu número de vereadores inadequado à lei, não está cumprindo o que determina a lei, ou seja, o senador Canedo deveria ter 17 e não os atuais
15 vereadores. Um breve intervalo e a gente volta já já. Café Canedo, café caseiro, o melhor de Goiás. Café Canedo, o melhor café sabor caseiro. Café Canedo, acordo cedinho pra tomar. Café Canedo, tarde de manhã, a qualquer hora. O café da família é o sabor que vai te conquistar. O café da família é o sabor que vai te conquistar. Café Canedo, sabor caseiro. O mundo precisa de você para salvar vidas. Prepare-se para o mercado de trabalho com quem é referência. Com a qualidade que só o Senac tem e especializações exclusivas no mercado. Técnica em enfermagem do trabalho e enfermagem em serviços de urgência e emergência. Não perca mais tempo. Faça já sua matrícula em go.senac.br. Estamos de volta com o Canedo Urgente, hoje conversando com o advogado constitucionalista e eleitoralista, doutor Amarildo Cardoso. Doutor Amarildo Cardoso, quer dizer então que senador Canedo poderia ter hoje na Câmara Municipal empossados os suplentes de vereadores Juliano Miranda, do PROS, e a pastora Fernanda Florentino, do PRTB. O Juliano Miranda está atuando como vereador porque assumiu a suplência, mas ele deveria ser efetivado. Ele, o Juliano Miranda, do PROS, e a Fernanda Florentino, a pastora Fernanda Florentino, do PRTB. Positivo. Passado a eleição e a Justiça Eleitoral dado posse para os 15, refizemos o quociente eleitoral, porque tem que refazer toda a conta, para saber quem são os dois que foram eleitos e não foram empossados, porque ao invés de 17 deu posse para 15. Refeito o quociente eleitoral, que é uma conta complexa de fazer, botei internautas, chegamos a esses dois nomes. O Juliano da Silva Miranda, que é do partido PROS, como você disse, está na Câmara na condição de primeiro suplente, né? E a senhora Fernanda Florentino, do PRTB. Então foram esses dois partidos que têm direito a essas duas vagas, a 16ª e a 17ª vaga. Foi bom você ter perguntado quem são os dois nomes, Botei, porque para não suscitar a curiosidade em todos os partidos e outros partidos vão achar que era deles as vagas, né? Então a gente já dá essa assessoria aqui e orienta todos os partidos que a 16ª vaga e a 17ª é do PROS e do PRTB, o Juliano Miranda e a Fernanda Florentino. Feito as contas, são essas duas pessoas, né? E o caminho, antes que você me pergunte, o internauta me pergunta, qual é o caminho agora? Sim, mas antes, doutor, vamos cumprimentar o nosso internauta, o Aldo, cumprimentando, Aldo parabenizando o senhor, viu, Aldo Meu Silva. amigo. A Rosana Cardoso também está
ouvindo a gente. Dona Cardoso, lá de Itajá, ela está nos assistindo. Olha aí, para você ter uma ideia, né? E a Carmelita Gomes disse aqui, manda um alô pro meu cabeleireiro, Zé Bob, é isso mesmo? Bob Cabeleireiros, olha aí, Carmelita, então tá legal. Doutor, mas antes do senhor concluir, eu quero perguntar o seguinte. Ok, vamos lá, vamos continuando aqui. Doutor Amarildo Cardoso, por que essas vagas não foram reivindicadas na época da eleição, no ano de 2020? Esses números não foram feitos, faltou informação, o que aconteceu? A Câmara precisa de solicitar essa abertura de novas vagas? Como é que é isso? Não, na verdade, quem menos pode agora corrigir essa falha da Justiça Eleitoral é a Câmara de Vereadores. Nem que a Câmara atualize a sua lei orgânica no ano de 2021, essa atualização não retrocederá a 2020 no ano da eleição. O caminho agora para regularizar a Câmara de Vereadores de Senador Canedo e as 930 cidades por esse Brasil, o caminho agora é judicial. Se faz necessário agora uma ordem judicial reconhecendo que a Constituição Federal foi desobedecida, foi descumprida e determinar a posse desses suplentes, desses dois, senador Canedo e de todo o suplente por esse Brasil afora. A lei, a atualização da lei orgânica dos municípios que serão feitas esse ano ou antes da próxima eleição municipal, só valerá, só servirá para a eleição que se realizará em 2024. Tá? A que realizou em 2020 já passou, agora o caminho é judicial, solicitando para que faça cumprir a Constituição Federal. Porque quem determina que cidades de 80 mil a 120 mil habitantes tem que ter, de forma rígida, de forma aritmetizada, 17 vereadores, é a Constituição Federal. Não adianta a lei orgânica do município dizer que é 15. O que vale é o que disse a Constituição Federal. Então, faz-se necessário que o Poder Judiciário corrija essa falha e cumpra a Constituição Federal. E agora, doutor, cabe à Câmara recorrer e recorre para quem? Recorre à Justiça Eleitoral ou à Justiça Comum? Na verdade, quem tem a legitimidade, que nós chamamos de legitimidades, para requerer que faça cumprir a Constituição Federal, são os próprios suplentes. Os dois vereadores. Os dois suplentes. No caso de Santana Canedo, o suplente Juliano Miranda e a suplente Fernanda Florentino. Cabe aos dois, nós já abordamos eles e já estamos iniciando aí uma ação judicial para regularizar e efetivá-los como vereadores. Então, quem detém a legitimidade primeira é o próprio suplente. É eles que determinam, é eles que detêm essa legitimidade para corrigir as falhas nessas câmaras no Brasil. Mas, independente disso, até aqui no programa aqui de Senador Canedo urgente, mas isso é um problema que perpassa por todo o Brasil, eu posso afirmar que agora no próximo mês de novembro, nós do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, nós vamos impetrar uma ação no Supremo Tribunal Federal para regularizar todas essas câmaras de vereadores do Brasil que estão com essa irregularidade, com essa ilegalidade. Senador Canedo, o problema não é grave não, porque você é 17, você tira 12, você tira 2, resta 15, o quórum está mantido. Tem cidade que está sem quórum.
É mesmo? Vou dar um exemplo prático aqui. Vou dar 2 exemplos práticos de Goiás, para ficar aqui no nosso estado. Mas eu tenho exemplos do Brasil inteiro. Cidade de Jataí, que é uma cidade de 100 mil habitantes também. Tem que ter 100 mil habitantes, 17 vereadores. Porque de 80 a 120 mil é 17. Jataí deu posse para 10. 10 vereadores, Jataí? Tem 7 fora. Portanto, numa Câmara que tem que ter 17 e só tem 12, o quórum qualificado, aquelas votações que exige 2/3 de sim, 2/3 de 17 é 12. Numa Câmara que deveria ter 17 e só tem 10, essa Câmara não tem o seu quórum qualificado. É o que nós chamamos de insegurança jurídica. Isso não é privilégio só da cidade de Jataí, não. Isso há muitas cidades no Brasil que está diante dessa situação de insegurança jurídica. Daí a nossa quase certeza de que o Supremo Tribunal Federal determinará a correção dessas câmaras de vereadores, sob pena de, no futuro, tudo que essas câmaras forem votados e aprovados serem considerados nulos de pleno direito. A outra cidade de Goiás que tem um problema gravíssimo, que é o que nós chamamos de insegurança jurídica, é a cidade chamada Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Também outra cidade de médio porte, né? Cidade de 170 mil habitantes. E diz a Constituição Federal que de 160 mil a 300 mil habitantes, as câmaras dessa cidade têm que ter 21 vereadores. Em Valparaíso, deu posse para 13. Ficou 8 de fora. Quase uma outra Câmara fora. Ou seja, esta Câmara está sem o quórum qualificado. Isso resultará num gravíssimo problema jurídico no futuro. Então, portanto, essas câmaras têm que regularizar. É claro que quando eu digo, Valteir, internautas, que o caminho é judicial, que não é pelo legislativo que vai resolver isso, mas é claro que o legislativo pode sim fazer muita coisa, pode se mobilizar, pode se organizar, pode qualificar o debate, pode suscitar o debate, pode travar o debate com a população, reconhecer que a Câmara está irregular, dizer para a população que se regularizar a Câmara não vai aumentar custo nenhum, porque o 12º, a receita da Câmara continuará exatamente a mesma. Apenas corrigirá a representação popular e tornar-se-á todas essas câmaras absolutamente legais. Se o senhor diz que não há prejuízo financeiro para as câmaras municipais, para o erário, né? Para o erário. Há prejuízo para o cidadão? Essa questão dessa incongruência, doutor? O prejuízo que existe é para toda a sociedade, né? Verdade. Porque a representação popular é algo muito grandioso num país que se busca ser democrático, que se busca consolidar a democracia. O Brasil está nesse caminho, Claro que desde a última eleição presidencial, basicamente desde o impeachment em 2015, o Brasil regrediu muito nesse processo de consolidar a sua democracia. Nós temos tido muitos revés, muitos retrocessos, né? E olha que interessante aqui, veja que as coisas não são desassociadas, as coisas elas são interligadas. Então, eu já vi muitos analistas políticos dizer que, primeiro, nós precisamos consolidar a democracia no Brasil. Nós precisamos ter tolerância com a democracia, com os resultados eleitorais. Que todo país que ele provoca uma ruptura, as consequências são gravíssimas. É o caso do Brasil. Não respeitaram o resultado da eleição presidencial de 2014. Não respeitaram, que foi na época da reeleição da Dilma. E aí,
Os intolerantes, insatisfeitos, qual foi a alternativa que criou? Vocês lembram muito bem da frase de um grandioso senador na época que lhe dizia: é com o Legislativo, é com o Supremo e tudo. Temos que impeachment. Impeachment a Dilma em 2015. Olha como está o Brasil hoje. Desemprego, inflação, fome, sem nenhum programa habitacional, sem nenhum programa social. Olha a situação caótica que o Brasil hoje se encontra. Então veja que quão interessante é a representação popular para consolidar a democracia. Porque sem democracia, nenhum país alivia os seus problemas sociais, os seus problemas econômicos, os seus problemas políticos, culturais, na saúde, na educação, no transporte. Se não democratizar qualquer país do mundo, esse país não evoluirá, esse país não crescerá, esse país não se desenvolverá. Então, meus queridos internautas, antes, toda vez que nós formos questionar a representação popular ou a democracia, tenhamos muito cuidado no que nós vamos dizer, porque nós poderemos estar criando mais um problema para os muitos que nós já temos. Então, parece simples você querer regularizar a Câmara de Vereadores do senador Canedo, de Goiânia, que tem o problema, e de 900 cidades do Brasil. A priori parece simples. Não é tão simples assim. Isso é muito grandioso, isso é relevante, isso é importante. Nós brasileiros, nós goianos, nós canedenses, nós goianienses, nós temos que todos nos empenharmos para que esse país volte a ser democrático, que os resultados das urnas sejam respeitados e que durante a campanha não haja manipulações para que o resultado não tenha legitimidade, que é o que acontece hoje no Brasil. Então é por isso que nós, Valteir, nós do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, que é uma entidade nacional da qual eu faço parte, é por isso que nós estamos empenhados em travar esse debate com a sociedade. Agradeço que desde já o Canedo Urgente por nos dar esse espaço, porque você imagina, não só agora ao vivo, mas durante a semana, as pessoas do Canedo que vai nos assistir e o quanto de informações agora que ela vai ter, porque agora ela está sabendo, o senador Canedo tem que 17 vereadores, ela está sabendo que no que você aumenta os vereadores, você aumenta a representação popular, que agora ela está sabendo que se aumentar a representação popular, não aumenta o custo, o dinheiro